Bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Hoje nós vamos falar sobre o pronome complemento direto e indireto. Há muitas classes de pronomes, mas hoje nós vamos nos concentrar a pronomes complemento direto e indireto. E que vem a ser isso? Geralmente os pronomes são aquelas palavras que nós usamos para substituir um nome. Então vamos pensar aqui, quando fazemos uma redação, quando lemos um texto, quando escrevemos uma frase, quando construímos uma oração, para não ficar repetindo o mesmo nome várias vezes, nós usamos um complemento direto ou indireto, que nós chamamos de objeto direto e indireto. Então vamos entender na prática como funciona isso em espanhol. Vale? Então, temos aqui pronome, complemento, direto e indireto. Na frase, você tem um complemento. Esse complemento nós vamos chamar de nome. Eu vou explicar de uma forma bem clara para que você possa entender o uso, como empregar, como usar, como construir e as regras que nós temos que usar, que nós temos que ter atenção na construção deste conteúdo, ok? Então vamos pensar assim, uma frase, você tem um complemento. Este complemento seria o nome, seria o objeto, seria a coisa a qual nós estamos nos referindo. Aqui nós temos uma tabela e nós vamos então usar essa tabela para construir essa frase ou para entender essa frase. E o objetivo é identificar o complemento e transformar este complemento em um pronome. Então nós lemos a frase, localizamos na frase o complemento e vamos transformar o complemento em pronome. Vamos ver como funciona isso. Aqui você tem os pronomes pessoais. Eu dividi aqui ele e elia, porque os elementos aqui, os pronomes eles mudam, se é feminino ou masculino. Então vamos pensar assim, olha, pensem bem nessa primeira frase. Juan escreve uma carta. João escreve uma carta. Qual é o objeto dessa frase? Qual é a coisa? Vamos chamar de coisa, né? Qual é o complemento? Qual é a coisa dessa frase? Nós temos aqui uma carta. Então o que nós temos que fazer? Localizou esse pronome? Ok. Nós sabemos que é uma carta, sabemos que é feminino, então nós vamos aqui nessa tabela. Olha lá. Yo, tu, ele e ella. Se é ella a carta, né? Não é ela, não é feminino, então é fácil localizar. Yo, tu, ele, ella. Nos outros, vosotros, ellos e ellas. Como a coisa aqui é uma carta, é ela a carta, eu localizo aqui, ó. Yo, tu, ele, ella, então seria a carta. Como é objeto direto, a coisa da frase nós vamos chamar de objeto direto. Então eu troco pelo elemento lá, pelo pronome lá. Então o que eu faço? Eu repito a pessoa que está praticando a ação, que neste caso aqui é Juan. O verbo, né, a ação praticada, eu vou colocar no final da frase. E uma carta, que é ela, a carta, eu vou trocar pelo elemento lá, ou seja, pelo PCD, pelo pronome complemento direto, pelo objeto direto. Neste caso seria um pronome, né? Troquei o complemento, o objeto carta, pelo pronome lá. E eu coloco aqui, ó. Então fica Juan lá escreve. Aqui então eu trabalhei com a localização, com a identificação do complemento direto. Ou seja, eu localizei a carta, a coisa da frase, e troquei este complemento, essa coisa, pelo pronome lá. Então ficou Juan lá escreve. Vamos pensar na seguinte frase. Juan escreve uma carta para mim. A mesma coisa. Qual é o objeto da frase? Eu tenho aqui, outra vez, uma carta. Este aqui seria o objeto da frase, a coisa. Vamos pensar na coisa, né? O nome, né? O objeto. Então tá aí, uma carta. Só que aqui agora eu tenho um receptor. A carta não só foi escrita, como aqui na frase eu tenho quem vai receber essa carta. Então é fácil. Sempre para analisar o pronome complemento direto e indireto,
eu tenho que primeiro localizar a coisa, que é a carta, o objeto, o complemento. E depois tenho que localizar para quem vai este complemento, para quem vai esta coisa. E neste caso aqui, para mim. Então, volvemos a lo que he dicho antes. Repito, la persona que está practicando la acción, que es Juan, el verbo lo voy a poner al final de la frase, escribe, y luego yo tengo aquí una carta, yo voy a cambiar una carta ella, yo voy a cambiar para lá, voy a poner aquí en referencia solo para saberlo. Para mí soy yo, yo, que mí soy yo, entonces eu puedo cambiar entonces para mí, porque es la persona que está recibiendo la carta, tanto si es PCD como PCI, si es la primera persona yo, será mí. Entonces, localizei aqui, cambiando para pronombre, me. Agora vem uma reglita. Uma vez que haya localizado o PCD, o pronombre complemento direto, e o pronombre complemento indireto, quando eu cambio para cá, quando eu cambio, eu transformo de complemento para pronombre, e há o direto e o indireto, eu hago uma inversão. Então, o indireto agora vem primeiro, e o direto vem depois. Então, eu pongo me lá. Muito bem. Então, aqui temos Juan me la escribe. Donde me equivale a mim, a yo, e lá equivale a la carta. Então, agora tendo na frase a transformação de la cosa, del complemento, em pronome. Vamos para a seguinte frase, para o seguinte exemplo. Juan venderá su coche. Juan venderá, ele tem um coche, um carro, e ele vai vender seu carro. Juan venderá su coche. Então, eu localizo a coisa. Qual é a coisa? Qual é o objeto que aparece na frase? Não é seu carro? Não é o carro, não é a coisa que está falando? Então tá aí, ó. Juan venderá o quê? Venderá alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Então essa coisa vai ser o carro, o coche. Então, ó, fíjense, eu puse aqui já subrayado. Aí que passa? Eu pongo a pessoa que está praticando a ação, el Juan, lo mismo. O verbo venderá vai para o final da frase, venderá, venderá, e agora su coche es él, el coche es masculino, ¿no? La carta es femenina, pero el coche es masculino, ¿no? El coche. Entonces yo voy aquí y lo busco, yo, tú, él, el coche, él, y lo puedo cambiar para lo. Entonces vengo aquí, ya está, Juan lo venderá. Aquí hay una otra partícula, un le, porque lo que pasa es que cuando el objeto es directo, la Real Academia de Letras Española acepta el uso de este le. Entonces, nosotros lo llamaremos de leísmo. Es cuando usamos le en lugar de lo. Y en este caso lo usaremos cuando son personas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un objeto y este objeto directo es persona o es algo personificado, entonces yo puedo usar lo o le. En este caso aquí, eu vou usar lo porque coche é uma coisa. Pero supongamos que aqui fora, não sei, um ninho. O objeto aqui fora um ninho. Não vi um ninho na calle. Ou seja, vi um garoto na rua. Então, como é um ninho, é persona, eu posso usar le vi ou lo vi. Da igual. Então, a academia aceita o uso de le. Pero normalmente, se é masculino e é em singular, eu vou usar lo. ¿Vale? Pero isso só passa, esta possibilidade de usá-lo, só passa se é persona. Se é masculino, em singular e persona. Então eu posso cambiar. Agora, se não é persona, então se é coisa, masculino, sempre vou usar lo. E neste caso, coche é masculino. Então eu usarei lo. ¿Vale? Bueno, depois temos aqui, Juan venderá su coche para nosotros. Outra vez aparece a pessoa que recebe a coisa. Então, vou fazer igual. Juan, não vou fazer nada com ele. Sigue aqui. Venderá é o verbo. Vai para o final da frase. Venderá. E agora, quem vende? Vende alguma coisa. Ele vai vender o quê? Ele vai vender su coche. E quem
va a comprar este coche? Nosotros, está aquí, nosotros. Entonces, fíjese que la persona que recibe la cosa está seguida, está unida, está concordando aquí con una preposición, está unida por una preposición. Entonces, el PCI, el objeto indirecto, en general viene seguida de una preposición, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Juan venderá su coche para nosotros. Bueno, su coche sería el coche, lo voy a cambiar para lo, ¿no? Mira, el coche, lo voy a cambiar para lo. Ahora, para nosotros, que vamos a recibir el coche, es solo buscar nosotros. Entonces, nosotros, tanto aquí como aquí, pues será nos. Entonces, lo voy a poner aquí, nos. Ahora viene, es solo hacer el cambio. Entonces viene, nos, lo. Y la frase ya está hecha. Juan nos lo venderá. Así otra vez estamos cambiando, localizamos el complemento, lo cambiamos para pronombre y reconstruimos la frase. Bueno, pues vamos a la próxima frase, ¿no? Tenemos aquí, Juan contaba un cuento a sus sobrinos. Aquí tenemos la persona que va a actuar, Juan. Ele está contando um conto para alguém. Quem conta, conta algo para alguém. Então, aqui temos que localizar primeiro o objeto. E qual seria o objeto desta frase? O cuento, não? A coisa que vai ser contada, né? O cuento. Agora, quem vai ouvir o conto? Os sobrinhos. Então, temos aqui o objeto direto, que seria o cuento. Como o cuento é masculino, está no singular, então é só buscar eu, tu, ele. Olha lá, el cuento. Então eu vou cambiar para lo. Por quê? Porque cuento é coisa, não é pessoa. Então eu vou pôr aqui, ó, lo, em evidência. Agora vamos ver aqui. A seus sobrinhos é quem vai receber o conto, quem vai ouvir o conto. Então temos aqui o PCI, que seria aquele que vai receber a coisa. Então buscamos eu, tu, ele, ela, nós outros, vosotros, ellos, los sobrinos. Então, como são eles, os sobrinos, como PCI, que é o que vai ouvir, né, o que vai receber a coisa, eu vou pôr les. Aí agora vem uma reglita muito importante aqui, aí que tem um pouco de atenção, porque hasta então temos um câmbio normal, não? De um para outro. Mas neste caso, eu vou repetir a pessoa que está praticando a ação, o Juan. El verbo lo voy a poner para final, como hice con los ejercicios anteriores, los ejemplos anteriores, pero aquí pasa una cosa, que entonces cuando yo voy ahora a cambiar, ¿no? Porque tenemos aquí el PCI y el PCD, el PCI entonces viene primero, ¿no? En este cambio, porque cambié el complemento para pronombre, tengo que hacer el cambio, entonces lo pongo les y lo pongo lo después. Lo que pasa es que hay una regla que dice que cuando aquí tenemos les, el PCI, este les, ¿no? Seguido aqui, esse L aqui, ó, seguido por outro L, isso não pode ocorrer, não podemos fazer assim. Sempre quando eu tenho les ou le ou les, seguido por outro L, eu tenho que vir aqui e cambiar este les para C. Então, isso só passa em las terceiras pessoas, aqui e aqui. Então, sempre que eu tenho le ou les, que são PCI, que é a pessoa que está recebendo a coisa, seguido por outro L, seguido por outro elemento começando com L, que seria o PCD, que vai ocorrer aqui, ó, los, les, le. Então, sabe quando eu tenho aqui esse elemento aqui, que começa com L, eu cambio este le ou les para C. Então, essa frase fica, Juan se lo contava. Donde C equivale a los sobrinos e lo equivale ao cuento. Vale? Bueno, para finalizar entonces tenemos la próxima frase. Y ahí tenemos Juan quiere mucho a sus padres. Hacemos lo mismo, repetimos el nombre de Juan. Quiere mucho, lo pongo en el final, ¿no? Que es el verbo. Entonces aquí él no solo quiere, pero él quiere mucho. Ahora, quem quer muito a alguém ou alguma coisa. Neste caso aqui, ele quer a seus padres. Então, a seus padres é a coisa que ele quer, né? É o elemento, é a coisa. Então, eu tenho aqui a seus padres, que são eles, os padres. Eu, tu, ele, nós outros, vosotros, eles, os padres.
los cambio para los o para les. En este caso, como son personas, puede ser los o les. Voy a poner los y ahora solo traer para acá. Entonces tenemos Juan los quiere mucho o Juan les quiere mucho, ¿no? Que sería el uso de le, sería de les, sería el leísmo, que es permitido cuando tienes ahí el objeto directo siendo persona, ¿no? O algo personificado, ¿no? Entonces ahí tenemos el uso del PCD y PCI. No es difícil, es muy tranquilo, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con la identificación de la cosa, que sería el complemento, el cambio para pronombre y luego lo que vamos a mirar es el verbo, ¿no? El verbo que está asociado, no está ligado con lo que sea este elemento llamado pronombre, ¿vale? Ahora, también hay una cosa muy importante relacionada a esto del pronombre complemento directo e indirecto, que sería la posición en que debemos usar, ¿no? Hay una cosa muy importante que debemos considerar en el estudio de pronombres complemento directo e indirecto, que sería la posición de los pronombres. Aquí ponemos, mira, pronombre, verbo, pronombre, pronombre, verbo, pronombre, verbo, pronombre, pronombre, verbo, pronombre, pronombre, verbo, pronombre, verbo. Entonces, en todos los casos, el pronombre está antes del verbo. Ahí viene la pregunta, ¿hay alguna situación en que este pronombre viene para después del verbo? Pues sí. Si este pronombre viene antes del verbo, nosotros los llamaremos de antepuestos, o sea, postos antes del verbo, antepuestos. Ahora, si ele viene después del verbo, nosotros los llamaremos de pospuestos, o sea, después del verbo. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto solo ocurre, y esto es regla general, es obligatorio, eso siempre va a ocurrir cuando los verbos están en imperativo, gerundio e infinitivo. Entonces, es una regla que hay que obedecer. Si los verbos están en imperativo, gerundio e infinitivo, nosotros entonces vamos a usar la situación de pronombres pospuestos. Bueno, pues entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos donde vamos a usar los pronombres pospuestos. Lo primero, diga la verdad. Tenemos aquí una frase donde hay una orden, ¿no? Una orden, y esta orden está siendo dicha por alguien. Entonces, diga la verdad. Estoy mandando, estoy ordenando que diga la verdad. Entonces, lo que tengo que hacer es localizar la cosa, que sería la verdad, lo mismo, igualito que los otros, ¿no? Entonces, quien dice alguna cosa, en este caso es la verdad, pues entonces ella, la verdad, sería la cosa. Ahí viene yo, tú, él y ella, la verdad. Entonces, como es la cosa, voy a cambiarla para la. Entonces, está aquí. Y el verbo, entonces, lo repito, no hago nada con el verbo, no cambio el verbo, no hago ninguna flexión, nada. El verbo sigue igual, está aquí, diga. Lo que pasa es que ahora tenemos el pronombre complemento directo, que sería la verdad. Yo lo voy a ponerlo, el verbo, el pronombre, aquí. Entonces, la frase se queda así, dígala. ¿Vale? Diga la verdad, dígala. Entonces yo tengo aquí diga, que es el verbo, y el pronombre. Siempre que el pronombre fuera pospuesto, si él viene después del verbo, él tiene que ser unido al verbo, como si fuera una única palabra. No podemos usar hífen, no podemos usar espacio en branco, tiene que estar colado al verbo, como si fosse un imã. Então o verbo atrai o pronome, ¿vale? Entonces tiene que ser una palabra única. Entonces diga la verdad, pues dígala. Ahora, por ejemplo, si yo digo diga la verdad al juez, otra vez, ¿cuál es la cosa que aparece aquí? Tenemos la verdad. ¿Y quién va a oír la verdad? El juez, o juiz. Entonces tenemos aquí el PCD y el PCI, la cosa y quien recibe la cosa. Pues lo mismo que hice antes, lo vuelvo a hacer. Diga es el verbo, la verdad es ella, la verdad. Entonces lo cambiaré para la, e al juez é ele, o juiz. Então, eu, tu, ele, o juez, como está ouvindo a verdade, eu pongo aqui este le, e agora simplesmente eu vou a poner depois do verbo, porque é um imperativo. Aí vem, diga-se lá. Já está. Diga-se lá.
Muito bem, então eu tenho aqui diga-se lá, por quê? Porque se eu cambio isto aqui para cá, ele ficaria como? Ele ficaria lê primeiro e lá depois, né? Porque o PCI primeiro e depois o PCD. Como não pode ser lê lá, porque lê está seguido de outro L, eu vou caminhar para C, não? Está aqui. Só que é imperativo, então eu cambio para cá. C lá, está aqui, C lá. Então a frase diga la verdad al juez passa a ser diga-se lá, donde C equivale a juez e lá equivale a la verdad. Então temos aí a frase transformada, diga-se lá. Depois temos aqui, estão cantando uma canção. Uma frase tranquila, não? Estão cantando uma canção. Aqui ele traz incluso uma perífrase verbal, que são dois verbos seguidos em uma mesma frase, não? Estão cantando uma canção. Quem canta, canta alguma coisa, não? Neste caso, uma canção. E aqui vem a coisa. Qual é a coisa que aparece na frase? Pois, minha canção. Então, lá vou subrayar, minha canção. Muito bem, o verbo não hago nada com ele, simplesmente lo repito. Então, estão cantando, cantando. E como cantando está em gerúndio, então, eu, minha canção, que é a coisa, é ela, minha canção, ela, minha canção, lo vou cambiar para lá, que é o pronome equivalente ao complemento canção. E então aqui, como o verbo está em gerúndio, lo vou sacar de aqui e pôr aqui abaixo. Então, estão cantando lá. Pronto, já está. Aqui temos a frase, estão cantando lá. Onde el lá equivale à canção e está posposto porque cantando está em gerúndio. Vale? Muito bem. Depois temos a seguinte frase, deves comprar pão. Fíjense. Deves comprar pão, uma obrigação, não? Estou dizendo que deves comprar pão. E aqui temos um verbo em infinitivo. Os verbos terminados em R são infinitivos. Cantar, comer, beber, sair, volver. E nesse caso, comprar. Então, quem deve comprar algo. E ele vai comprar pão, que é pão. Então, pão é ele, o pão. Então, eu, tu, ele, o pão. Como é coisa, não é pessoa, eu vou cambiá-lo para lo. Então está aqui, ó, lo. E aqui está la coisa. Então, como o verbo está aqui, não há que fazer nada, é outra perífrase, são dois verbos seguidos. Então eu vou bajar os verbos para baixo, não, para aqui. E aí se queda, deves comprar, e luego vou trazer este lo para baixo. Então se queda, deves comprarlo, donde tenho o deves comprar, que é o verbo, o lo, que é o objeto direto, que se refere a la cosa chamada pan. Então aqui temos, quando o verbo está em imperativo, gerúndio e infinitivo, eu sempre vou usar os pronombres de forma posposta, ou seja, sempre depois do verbo. Bom, pues chicas, isto seria o uso de pronome complemento directo e indirecto. Lo primeiro que deveis fazer é localizar a coisa da frase. Localizou a coisa? Muito bem. En esta frase, há alguém que vai receber a coisa? Porque trabalhas neste conteúdo, trabalhamos sempre com a coisa e quem recebe a coisa. Não hace falta pensar em quem está praticando, não. Vamos pensar no objeto, em la coisa, e quem recebe a coisa. A coisa se chamará PCD, quem recebe a coisa chamará PCI. Depois que localizou a coisa e quem recebe a coisa, aplicamos a tabela que está aqui, não? Então aí vêm os elementos que são equivalentes ao PCD, que é o objeto direto, ao PCI, que é o objeto indireto, e então nós transformamos e reconstruímos a frase, tirando o complemento, que é a coisa, e colocando no lugar da coisa o seu devido pronome. Lembrando que se os verbos estão em imperativo, gerúndio e infinitivo, sempre o pronome virá depois do verbo e colado a ele. Colado ao verbo, colado a ele. Não pode colocar hífen, separação, nada. Tem que ser colado ao verbo. Lembrando também que nas terceiras pessoas, sempre que o PCI,
que é a pessoa que recebe, estiver lá, ó, o lê, seguido por outro elemento começado com L, lo, lá, lê, então você vai trocar o lê para ser. Só ocorre essa transformação quando você tem um lê seguido por outro L, por outro elemento começado com L. Valeu? Espero que tenhamos entendido bastante bem isso aí e até a próxima aula.